Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje nós temos mais um tema da nossa série da Mesa do Pai. E hoje é um lugar à mesa para os que se sentem solitários. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já se sentiu sozinho? Já esteve sozinho naqueles momentos especiais, almoço de algum aniversário, os dias de comemorações familiares? Por que será que a solidão muitas vezes dói e incomoda? Será que nós estamos realmente sozinhos? O dicionário define solidão como sendo o estado de quem está só, de quem está retirado do mundo ou de quem se sente dessa forma, mesmo estando rodeado de pessoas. E outra palavra que expressa a solidão é o isolamento. A pandemia do Covid, ela trouxe a solidão. O vírus do Covid nos fez sentir frágeis e sozinhos, porque a primeira medida para conter foi exatamente o isolamento. Tivemos que aprender a estar longe de quem amamos, as pessoas nos hospitais tiveram que ficar sozinhas, os idosos ficaram separados dos seus filhos, dos seus netos, fomos forçados então a viver sozinhos. A solidão é um problema para você? Por acaso é o que você sente nesse momento? O que você precisaria para não se sentir só? A boa nova de hoje é que não precisamos estar solitários, mesmo que isolados por causa de doenças, separações ou por vivermos sozinhos. A palavra de Deus, ela tem um texto precioso que está em Isaías 41:10. Esse texto fala o seguinte: por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Nesse texto, nós podemos chegar à conclusão de que a solidão ela existe, mas não necessariamente precisamos nos sentir sós. Não importa nesse momento como você está em relação às pessoas que vivem ao seu redor, como você esteja vivendo, pois a palavra de Deus diz uma coisa: nós não estamos sozinhos. Outro texto maravilhoso que nós temos é o que está em Mateus 28:20. Ele diz assim: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aqui temos a garantia da companhia quando nós sentirmos sozinhos. A Bíblia ela tem um personagem muito conhecido que se identifica com a maioria de nós. José. José, filho de Jacó, o governador do Egito. José, ele se sentou em muitas mesas. Na infância, ele se sentava à mesa de seu pai, comia ali com os seus irmãos, mas era colocado de lado, pois falava muito e incomodava os irmãos com os seus sonhos. José sonhava com lua, estrelas e feixes de trigo. José, ele não era tão próximo dos irmãos porque esse sentiu inveja da maneira como ele era tratado por seu pai. José, em certo modo, ele era o filho favorito de seu pai, portanto comia a mesa do pai, sentia-se protegido e nenhuma solidão batia em seu coração, porque o seu pai estava ali, sempre por perto, mas em certo momento veio a discórdia. Depois de José ganhar uma capa maravilhosa de presente do pai, ele foi isolado por seus irmãos. A situação ficou tão insustentável que os irmãos planejaram matá-lo. Então, ele é jogado num poço, e aí podemos imaginar que naquele momento José se sentiu sozinho pela primeira vez. Um dos seus irmãos usou de alguma misericórdia e argumentou com os demais que não poderiam matá-lo, para não sujar suas mãos com o seu sangue. Então sugeriu, vendo uma caravana que ia para o Egito, vender como escravo. E agora então, este jovem, ele é amarrado e levado ao Egito sozinho. Sozinho porque, embora tivesse outros escravos à sua volta, ele sentia a solidão da sua familiar e por ter sido tratado tão mal pelos seus irmãos. Ele foi traído pelos seus irmãos.
Pela primeira vez, ele não teria nem mesmo uma mesa para comer, pois a escravidão tira o direito de se mover quando se quer bem como a dignidade do indivíduo. José precisou fazer uma importante escolha nesse momento. Sentindo-se sozinho, traído, amarrado, resolveu olhar para frente. Quando nos sentimos muito sós, quando nos sentimos ou nos lembramos de algo ruim que alguém nos fez no passado, não conseguimos imaginar que lá na frente podemos ter uma nova mesa preparada para nós. Então José, agora ali como escravo no Egito, ele comeu junto à mesa da escravidão, no meio da rua, amarrado, e levou tempo para que pudesse mudar essa realidade. Ele não era egípcio, ele era um hebreu vivendo uma cultura diferente, num lugar diferente. Eram novas mesas, novo jeito de comer, de falar, mas estava sobrevivendo à perda da família, à traição e tudo aquilo que não conseguia entender. Quantas vezes, eu e você nos sentamos para comer sozinhos e ali em nossos pensamentos lembramos do passado, pensamos no futuro e sobre as coisas que não conseguimos entender. Hoje precisamos crer que as coisas que não entendemos no momento, um dia compreenderemos. O que nós necessitamos, amigos, é comer em nossa mesa. A mesa de hoje é a única que temos em nossas mãos. Então precisamos sentar-nos ao lado de quem aparece em nosso caminho e servir com alegria, pois o dia de amanhã a Deus pertence e as mesas passadas ficarão no passado. E José, então, ciente disso, ali na casa de Potifar, onde ele foi trabalhar, ele fez o seu melhor. Mesmo sendo um escravo, ele tinha uma certa liberdade ali dentro desta casa onde ele trabalhava. Ele comeu o que havia à mesa, ou seja, o que a vida tinha dado para ele, e determinou fazer sempre o melhor, realizando um trabalho bom e excelente ali nesta casa do Potifar. Nós sabemos que a solidão ela é ardilosa. Ela bateu também no coração de José, assim como bate no nosso, nos lembrando todos os dias da nossa situação anterior. Será que teremos novas oportunidades? Isso também aconteceu com José. No entanto, a Bíblia diz que nós não estamos sós. Amigos, podemos estar sozinhos fisicamente nesse mundo, mas a verdade é que Deus está conosco. Ele diz assim, em Mateus 28:20, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E em Hebreus 13:5, tem outra promessa, eu nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Parece que o nosso José do Egito sabia muito bem disso. No meio daquela solidão, alguém forçadamente queria lhe fazer companhia. A mulher de Potifar, o seu senhor. José devia ter uma ótima aparência, afinal ele era um servo de Deus, pois aquela mulher tentou seduzi-lo. Ela pensava que estava sozinha em casa com José, mas José sabia que não estava só, Deus estava ali. E ele fugiu então, não porque não fosse homem suficiente, mas porque era um servo fiel, que sabia que os olhos do Senhor estavam sobre ele. Sua escolha teve um alto preço, um preço muito grande, porque a esposa de Potifar, ela levantou uma calúnia por se sentir rejeitada e José foi parar na prisão. Agora, uma nova mesa lhe era apresentada, a comida de prisioneiro. Ela não era tão boa e mais uma vez ele estava ali sozinho com outros presos. Quando você tem a perspectiva de que Deus está sempre ao nosso lado, mesmo em meio às desilusões, sempre encontramos forças para nos levantar das cinzas. José não se vingou, até ele poderia ter chorado, ficado bravo, mas não, ele não se entregou à depressão. Ao invés de se permitir morrer numa cela escura e decidir não comer e não mais fazer nada ali, ficar ali cabisbaixo, ele se levantou, nos diz a Bíblia, e começou a organizar, mesmo ali na prisão. Em pouco tempo, eles viram como ele era organizado em cuidar ali, e ele foi colocado como chefe daquela cadeia. O que você faz quando se sente preso, ou sozinho, ou desanimado? O que faz quando calunia? Precisamos, como José, sentar-nos em todas as mesas que nos são postas, até que o propósito de Deus se cumpra para a nossa vida.
A revolta não vai nos ajudar em nada. José escolheu não ficar inativo. Como chefe daquela cadeia, começou arrumando atividades para estar envolvido até que Deus o tirasse de lá. Ele confiava em Deus e por isso não se desesperou. Amigos, a promoção no meio da dor. Isso é incrível. Deus pode nos promover para os lugares que Ele tem para nós. José conheceu ali nessa prisão 2 homens que eram da confiança do rei, que por algum motivo eles foram atirados ali naquele calabouço sujo e estavam ali presos também. Um era o copeiro do rei e outro era o padeiro. E ambos um dia tiveram sonhos e contaram para José os seus sonhos. E o Senhor revelou, ajudou, inspirou José a revelar esses sonhos. E José falou para eles que um ia voltar ao seu posto dentro de 3 dias e dentro de 3 dias o outro ia ser morto. Mas ele fez um pedido para aqueles lá antes deles saírem. Ele falou: quando vocês estiverem lá na frente do rei, se lembrem de mim, falem de mim para ele. Quantas vezes nós também pedimos e esperamos que as pessoas se lembrem de nós, não é mesmo? Precisamos aprender que não adianta escolhermos os lugares das mesas que queremos sentar. Precisamos confiar em Deus para sermos promovidos e abençoados e lembrados pelo Eterno que tem um tempo para cada situação. Confiar no tempo de Deus. O tempo de Deus está passando, passou um bom tempo e agora ninguém falou nada para o rei, até que um dia o faraó também teve um sonho e ninguém conseguiu interpretar. E ele prometeu até uma grande recompensa para quem interpretasse aquele sonho, porque aquilo estava lhe incomodando muito. Naquele momento, então, este copeiro lembrou de José e contou tudo para o faraó. Agora o faraó mandou trazer José da prisão e pediu ali se ele poderia interpretar os seus sonhos. Mas José, ele foi humilde perante o rei e disse que era Deus quem revelava os sonhos. E então aí José interpretou o sonho do rei, dizendo que viriam 7 anos de fartura e 7 anos de fome. E ele falou para o rei sobre a importância de guardar comida e poupar para os anos de miséria. Amigos, quando o tempo de Deus chega, Ele faz as pessoas se lembrarem de nós. Ele movimentou o relógio porque Ele é o dono de tudo. E o momento de José então mudar de mesa havia chegado, e ninguém mais o seguraria, pois quando o Senhor diz: agindo eu, quem o impedirá? Deus havia agido na vida de José o tempo todo, mesmo quando foi rejeitado e traído por sua família, atirado ao poço, vendido como escravo, humilhado, acusado pela mulher de Potifar e preso. Deus estava com seu olhar sobre José, esperando o momento certo para cumprir o seu propósito, e aquele agora era o momento de José trocar de mesa. Ele foi então nomeado governador do Egito, e esse cargo nem existia antes de José. De repente, José mudou de mesa e passou a comer na mesa do faraó, usufruindo os melhores alimentos, as frutas mais caras, as especiarias mais saborosas, os pães mais ricos do Egito, tudo porque havia se tornado o príncipe do Egito, o governador. José, mais do que ninguém, passou por processos terríveis de treinamento para, com muita maturidade, completamente íntegro, cumprir sua missão. Ele não parou para observar o seu sentimento, não reclamou de sua solidão nem das traições que lhe fizeram. José acreditava que ele tinha sido criado para um propósito. Agora, em uma mesa de honra, ele podia escolher até o cardápio, porque agora ele era um príncipe, e até escolher sua esposa. A parte mais linda da mensagem que ele nos deixa é que José teve o poder de servir uma mesa farta a quem ele queria, e o fez para muitos, como gratidão, mesmo para com aqueles que não lhe eram favoráveis. O tempo da miséria chegou, inclusive a fome bateu lá na terra dos irmãos de José, da sua família. E agora eles também vieram ao Egito para comprar alimento, porque ali tinha alimento. Quando eles chegaram, José já os reconheceu
e ele chorou por eles. Ele se preparou para recebê-lo e testou seus irmãos por 2 vezes para ver se eles haviam mudado, se realmente eles estavam arrependidos do que tinham feito para eles. E agora, então, José mandou servir a mesa aos que eram seus inimigos, porque ele já os tinha perdoado em seu coração, mesmo antes deles chegarem. Ele os colocou à mesa por ordem de idade e deve ter escolhido o cardápio a dedo, porque ele sabia tudo o que eles gostavam. E eles estavam muito perplexos com isso, porque ele colocou eles por idade. E ali na mesa, então, quando eles estavam comendo, José fez uma pergunta: vive ainda meu pai? O traído, rejeitado pela família, os recebeu com mesa farta e alegria no coração, de poder dizer a eles quem era. E o final da história nos diz que toda a família de José veio morar no Egito, ali com ele, porque ali tinha abundância de comida. Amigos, José passou por um grande treinamento, comendo em várias mesas. Às vezes, uma comida muito ruim, mas tudo ajudou a ser um homem maduro para assumir o cargo que Deus havia preparado para ele. E ele compreendeu com o passar dos anos que não importa em que mesa nos sentamos, contanto que tenhamos a certeza de que Deus está conosco. Existia um lugar à mesa para os irmãos de José. Mesmo com uma história triste, José decidiu aqui, mais uma vez, vemos como a escolha nos levará para um bom ou para um mau lugar. Que escolha temos feito hoje? José resolveu perdoar e essa é uma ótima escolha. Ele pôs alimento à mesa para os seus inimigos e por isso Deus o ajudou grandemente. Em meio ao isolamento e à solidão, há aqueles que estão cheios de pessoas em sua volta, mas assim mesmo se sentem sozinhos. Sozinhos com seus ideais, sozinhos em sua busca, sozinhos literalmente falando. E hoje essa mensagem então é para você, para mim, para que nosso coração se encha de alegria, porque nós não estamos sozinhos. Na mesa do Senhor Jesus sempre haverá lugar para quem está solitário. Você pode deitar a cabeça no ombro de Cristo e ter a certeza de que quando ele passou por essa terra, ele também se sentiu muitas vezes sozinho. Jesus foi sozinho ao Getsemane, no momento em que ele estava sendo ali açoitado, ele estava sozinho. Sozinho ele foi para o matadouro, para nos ensinar que a solidão não é um problema para nós, pois Deus sempre está conosco. E o que será que existe de bom na solidão? Existe a oportunidade de descobrir que podemos aproveitar esse momento para buscar a presença de Deus que nunca nos abandona. Então, para você que se sente só, que se sente isolado, que está doente ou passando por uma fase muito difícil, eu volto a dizer para você o que Isaías 41:10 fala. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão vitoriosa. Então, Jesus convida eu e você a sentarmos à mesa com Ele e receber a graça de sua companhia. Talvez sua mesa hoje não tenha abundância de pão, mas o que dizer sobre o alimento espiritual? Enquanto estamos aqui, aqueles que não têm o pão material nem o pão da vida sobre a mesa. Agradeçamos por isso e oramos pelas pessoas que estão talvez passando dificuldade maior que a nossa. Cristo está sentado à mesa, disposto a ter comunhão a cada dia conosco. E um dia, quando Ele voltar, e isso vai ser muito breve, todos nós estaremos sentados à mesa com o Pai. E sabemos que logo Ele virá nos buscar para nos levar de volta para casa. E casa, o que casa nos lembra? Aconchego, abraço, carinho, refeição. Comer juntos. E isso nós também vamos fazer com Jesus lá no céu. Isso não é maravilhoso? Pessoas nesta terra como eu e você, que já atravessaram tanta dor, aflição e tristeza, nunca mais sentiremos solidão, pois à mesa do Pai nós nos sentaremos e comeremos pela eternidade. Então que Deus abençoe a cada um de vocês, que o Senhor possa lhe fazer companhia, que o seu Espírito diariamente esteja com cada um de nós, para que nunca mais nos sintamos sozinhos, pois nós não estamos sozinhos.
Deus sempre estará conosco. Amém? Amém.